Ronaldo, eu costumo dividir a evolução, nesse período que eu estou trabalhando, a evolução do processo de produção de mudas em 3 grandes fases. Quando eu cheguei em 2010, era muito comum falhas, erros no manejo das casas de vegetação. Então, na época, aplicava-se muita água, excesso de água, muitas perdas de enraizamento por falhas de manejo de casa de vegetação. As equipes foram evoluindo, nós fomos treinando, trabalhando e isso melhorou muito. E aí nós entramos numa fase 2, inclusive com essas mudanças climáticas, onde os problemas passaram a ocorrer mais nos pátios de crescimento. Então, muita muda sendo perdida, falhas de manejo de pátio. Na época, a gente ainda não entendia a importância do espaçamento, então muitos viveiros com produções superestimadas para uma estrutura que não comportava. Então, essas estruturas vêm sendo melhoradas, o manejo vem avançando e agora nós estamos vivendo um terceiro momento que tem se destacado nos últimos 2 anos, eu diria, que é essa ponte entre a fase de enraizamento e o pátio com atrasos na etapa de primeira seleção. Tem sido muito comum nós chegarmos em viveiros que estão com a primeira seleção extremamente atrasada, com as mudas estiolando, perdendo qualidade, adquirindo doença, com alta mortalidade de mudas que já estão enraizadas. E com isso a eficiência do viveiro acaba sendo muito comprometida, tanto do ponto de vista quantitativo, com perda de planta pronta, eu poderia dizer, como também da questão da qualidade. Ultimamente também, com a chegada do plantio mecanizado, a demanda por plantas menores, que não ultrapassem aí 35, 40 centímetros, tem aumentado muito. E esse processo de controlar que a altura não exceda o limite tem que ser iniciado desde o mini jardim clonal. E quando a gente atrasa em casa de vegetação, atrasa na primeira seleção, não faz um bom trabalho no pátio, todo o processo fica comprometido. E eu tenho visto como a primeira seleção sendo aí o principal desafio, estar em dia com a operação de primeira seleção, com falta de capacitação dos colaboradores, às vezes muito comprometido por feriados, por períodos que a equipe não consegue trabalhar, até colocar em dia novamente, o processo fica prejudicado. Esse seria o ponto de vista mais técnico, prático no dia a dia.